Glória a Deus. Permaneça de pé, rapidinho. Eu senti um direcionamento do Espírito Santo de começarmos a palavra diferente. Feche os seus olhos. Se puder dar uma baixadinha na luz, seria bom, só nesse primeiro momento. Antes de me apresentar e tudo mais, eu te convido, feche seus olhos. Eu quero te convidar a exaltar o Senhor aí onde você está. Comece a dizer palavras de adoração a Ele. Quem Ele é para você, quem Ele tem sido para você. Comece a dizer: Tu és santo, santo, Tu és poderoso, Tu és grande, altíssimo. Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus da paz, que em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Tu és o Santo de Israel, Tu és o Rei dos Reis, a estrela da manhã, Tu és o leão de Judá, Tu és a raiz de Davi. Comece a exaltar a Ele. Diga para Ele quem Ele é para você. Não dependa desse altar para subir a sua adoração a Ele. Comece. Tu és santo, poderoso Rei. Tu és o Rei dos Reis. Seja bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. Enche esse lugar com Tua glória e os nossos corações. Enche o nosso interior. Toma nossa mente em Tuas mãos nessa hora. Que toda preocupação externa, tudo que tente roubar a atenção do Teu povo nesse lugar, seja dissipado, em nome de Jesus. Te pedimos, Espírito Santo, cerque esse lugar com muralhas de fogo aqui, para que nada venha interferir no que o Senhor quer fazer nessa noite, através dessa palavra. Senhor, em nome de Jesus, abre os nossos corações, abre para receber tudo que o Senhor tem para fazer nessa noite aqui, nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus, e que nosso coração seja regado pelas Tuas águas nessa noite, e que as sementes que serão lançadas aqui, Senhor, venham encontrar solo fértil para germinar e gerar frutos, em nome de Jesus. E desde já te agradeço pelas vitórias que colheremos no final dessa celebração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor pelo que Ele vai fazer nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Você pode se assentar. Como o pastor Cláudio falou, eu me chamo Vitor. Eu agradeço o convite, a oportunidade de estar com vocês nessa noite. Eu sou líder de jovens da Igreja Batista de Rancho Novo. E estou aqui com a minha esposa, com a minha filha e com a Natália, que veio nos acompanhando. Pode ficar de pé para o pessoal te conhecer vocês. Natália é nossa liderada, ministra de dança também na nossa igreja. Obrigado. Tá, obrigado. E lá na nossa igreja eu estou como líder de jovens e também sou ministro de louvor lá. Um dos ministros, né? A gente tem alguns lá na nossa igreja e a gente está servindo lá nesses lugares. Bom, Deus me deu uma palavra desafiadora para essa noite. Por isso que eu senti de fazer esse momento aqui, complementando tudo que já foi feito aqui nessa noite, porque tudo, desde a peça, da dança inicial, o teatro, tudo meio que pregou já boa parte do que eu ia falar. Então já foi preparando o terreno. E a palavra que Deus colocou no meu coração é algo assim desafiador, né? Porque o tema que Deus me deu dentro do tema base do congresso, desse lugar que está começando hoje, né? Dentro desse texto de Ezequiel, o título que o Senhor me deu foi Ressurreição Espiritual. E a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre isso e a gente vai ver o porquê
Deus direcionou esse tema para essa noite. Eu te convido a abrir sua Bíblia em Ezequiel 37. Nós vamos ler de 1 a 14. Também tem ali na projeção. A gente também pode acompanhar por lá, se você não trouxe a sua Bíblia. Ezequiel 37, de 1 a 14. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga não achei. Temos lá também. Então, se você não achou, ou se você está sem sua Bíblia hoje, você pode acompanhar ali. Para vocês entenderem, para todos entenderem, esse texto foi o próprio Ezequiel que estava narrando de uma visão que Deus deu a ele em um determinado momento, né? E essa visão quer dizer alguma coisa, a gente vai ver aqui. Vamos lá, diz assim: o poder do Senhor estava sobre mim. Pelo seu espírito, ele me levou até um vale que estava cheio de ossos secos. Ele me fez andar entre os ossos. Havia um número muito grande de ossos, todos eles sequíssimos. Repita comigo, sequíssimos. Depois disso, o Senhor me perguntou: filho do homem, você acha que esses ossos poderão voltar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, essa resposta só o Senhor pode dar. Então ele me disse: profetize a esses ossos secos. Diga-lhes o seguinte: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei a vida entrar novamente em vocês. Colocarei tendões e músculos, carne e pele sobre vocês, e depois lhes darei vida novamente. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu obedeci ao Senhor e disse as palavras que ele tinha ordenado. E enquanto eu ainda estava profetizando, comecei a ouvir um barulho estranho. Barulho de ossos batendo uns contra os outros, e os ossos estavam se juntando, cada um ocupando o seu próprio lugar. Quando olhei novamente, os ossos foram cobertos de tendões e músculos e carne, e depois pele. E apesar disso, os corpos não tinham vida. Então o Senhor me disse: filho do homem, profetize ao Espírito e diga: assim diz o soberano, o Senhor. Ó Espírito, venha dos 4 cantos da terra e sopre nesses corpos mortos, para que eles vivam novamente. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e os corpos ganharam vida e se levantaram. Eram muitos, tantos que podiam formar um grande exército. Depois disso, o Senhor me disse: filho do homem, esses ossos representam o povo de Israel. Eles andam dizendo: nós não passamos de um monte de ossos secos, já não temos mais esperança, a nossa nação acabou. Por isso, Ezequiel, anuncie ao meu povo: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, abrirei as sepulturas do exílio. Povo de Israel, farei vocês se levantarem e levarei o meu povo de volta à terra de Israel. E quando eu abrir as suas sepulturas e os fizer sair, finalmente, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Colocarei o meu espírito em vocês, e assim vocês voltarão a viver. Então eu lhes darei novamente a posse da sua terra, e finalmente vocês saberão que eu, o Senhor, fiz essas promessas e vou cumprir o que prometi. Palavra do Senhor. Amém? Você pode se assentar. Esse contexto, esse texto de Ezequiel, né, o contexto histórico dessa época em que isso aconteceu, estava com o povo de Israel exilado na Babilônia. Eles tinham sido levados presos para a Babilônia, estavam lá como escravos, cativos naquele lugar, e o povo já estava sem esperança de mudança, esperança de vida, sem perspectiva de nada, e o povo já estava assim, espiritualmente morto. E esse contexto aqui, no contexto para a época, Deus trouxe essa visão a Ezequiel para poder dizer para o povo de Israel: o exílio vai acabar. Os ossos que vocês estão se sentindo que já estão mortos, eu vou trazer vida de novo, vou tirar vocês daí e vocês vão ver novamente que eu sou o Senhor e vocês vão voltar a me servir.
contexto da época era esse. Mas eu quero trazer esse texto nessa noite para o nosso contexto dessa época agora. Vamos lá. Ossos são estruturas do nosso corpo e do corpo dos animais, que são estruturas vivas. Eu não sei se você sabia que os ossos são vivos. Não são apenas um depósito mineral ali que faz uma estrutura, um arcabouço para você ficar e todos os seus órgãos ficarem ali. Não, os ossos são vivos, tá? Eles são compostos por células vivas que geram os ossos. Não é à toa que quando você quebra um osso, ele se regenera, porque ele é vivo. Ele tem irrigação sanguínea ali para dentro dele. Ele tem alguns ossos têm uma medula, que é a parte de dentro, capaz de produzir o seu sangue, né, para células do seu sangue saudáveis, né? Por isso que uma pessoa com leucemia precisa de transplante de medula, justamente para produzir um sangue saudável. Então o seu osso, ele tem vida. Ele não é uma estrutura ali, simplesmente um objeto dentro de você que traz estrutura. Ele tem vida. E uma coisa que me chamou a atenção, no início desse texto aqui, quando a gente vê Ezequiel descrevendo o vale, ele relata uma palavra que chamou muita atenção. Os ossos estavam só secos? Eles estavam como? Sequíssimos. E essa palavra saltou quando eu li o texto. Por quê? Porque ele enfatizou que eles estavam sequíssimos. Por quê? Um osso que está ali, que acabou de morrer, vamos dizer assim, ainda está fresco. Ainda tem células que ainda estão vivas ali. Mas um osso sequíssimo, que já se foi tudo que podia gerar vida, que já foi tudo embora, só ficou o cálcio, o fósforo, os minerais ali, e não tem mais vida naquele osso, a esperança de regeneração é muito menor. Então, quando Deus opera um milagre, ele não tem limitadores. Deus não tem coisas que dificultam demais o milagre para ele, né? Você pode talvez estar aqui se sentindo um osso seco. Você pode estar aqui se sentindo sequíssimo. Você pode estar aqui pensando, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Me chamaram para vir, eu não queria, eu estou longe de Deus, eu estou vivendo uma vida toda errada. Ei, escute o que eu te digo nessa noite. Nada é difícil demais que Deus não possa reverter. Nada é impossível demais que ele não possa fazer. Então, por mais que você possa estar aqui seco, sequíssimo, ou recém-morto, ou de repente você não está morto, nem seco, nem nada, mas o Espírito Santo pode fazer uma obra profunda na sua vida hoje, se você abrir o seu coração, e se você deixar ele falar contigo, e você se deixar ouvir o que ele tem a dizer nessa noite. Já diz a palavra, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja nessa noite. Então nós vamos trazer aqui para o dia de hoje, para a nossa vida, tá? Traz a sua memória aí, se tem alguma área da sua vida que está seca, que está morta, que precisa de uma intervenção de Deus. Tenta trazer a sua mente aí. Tem alguma área da sua vida que está assim, que precisa de algo? De repente tem alguma área que está sequíssima, que você já perdeu a esperança de regeneração, de mudança. Tenta trazer a sua mente. Tem alguma área assim? Bom, aí a gente vem aqui para o primeiro ponto, pode passar. Para você detectar a realidade da situação, primeiro, você precisa olhar de perto. Na visão, Ezequiel só percebeu a real situação daqueles ossos quando Deus fez ele andar no meio dos ossos. Vem ali versículo 2. Ele me fez andar entre os ossos. Havia um número muito grande de ossos, todos eles sequíssimos. Ezequiel só pôde ver que aqueles ossos estavam sequíssimos depois que ele andou no meio e que ele viu de perto. Então, às vezes você pode estar tentando enxergar as situações da sua vida de longe, com medo de chegar perto para ver a real situação, e você de longe pode parecer que nem está tão ruim assim, mas o Espírito Santo te convida a chegar perto nessa noite. Chega perto e olha a real situação. Está só seco mesmo? Será que não está sequíssimo? Olha de perto. Olha de perto, porque de longe tudo parece seco, mas se você for olhar perto, você pode ver que tem alguma área que pode estar sequíssima e que vai precisar de um milagre maior do Senhor. Então começa a vasculhar essas áreas da sua vida nessa noite e pensa, olha de perto, tira o orgulho, tira
a pretensão de, não, eu tenho o cargo tal na igreja. Nós vimos isso na peça aqui. Eu tenho o cargo tal, a minha máscara está bonitinha no meu rosto, mas Deus está mandando você tirar a sua máscara hoje e se enxergar no espelho como você realmente é, e se tem alguma área que está seca, se tem alguma área que está sequíssima, porque só vai poder receber o agir de Deus de verdade se você jogar as suas resistências, se desarmar e falar, Senhor, faz o que o Senhor quer. Chega, não quero fingir que eu sou o santo, que eu sou o melhor de todos aqui, ou que eu estou muito bem, quando na verdade eu sei que eu não estou. Então o Senhor quer que você se desarme nessa noite, olhe para a real situação dentro de você, nessas áreas da sua vida que precisam de transformação, e se abra para que Ele venha soprar, assim como Ele fez na visão, e possa trazer vida nessas áreas que estão mortas. Bom, tem alguma área dessas que você pensou que você já perdeu esperança de resolução? Será que tem alguma área assim? Eu quero focar aqui numa área em especial, que se ela estiver seca e ela ressuscitar nessa noite, ela vai refletir em plenitude em todas as outras. Então, às vezes, você pode ter pensado na sua área financeira, você pode ter pensado na área sentimental, na área emocional, você pode ter pensado em traumas do passado, você pode ter pensado em um monte de coisa que possa estar seco ali. Sendo que essa área específica que a gente vai focar hoje, nessa noite, que o Espírito Santo me direcionou a focar nela, se ela for curada e restaurada, o resto volta para o eixo. Fica muito mais fácil para o restante voltar para o eixo, quando essa área está saudável, que é a área espiritual. Então, quando essa área está viva e saudável, a sequidão das outras áreas, ela é superada mais facilmente. E a gente vai ver hoje aqui por quê. Por que a área espiritual ela vai funcionar como uma base para que as outras possam se regenerar e as outras possam ser curadas pelo Espírito Santo. Bom, eu quero trazer... Aí você pode pensar, não, minha área espiritual está legal. Eu estou bem. E eu quero começar a jogar luz agora aqui, em algumas situações, para ver se ilumina algum podre de alguém, tá? Você não vai se revelar, você não vai levantar a mão, mas se iluminar você vai saber que o Espírito Santo está falando contigo e que alguma partezinha ali da área espiritual precisa de um sopro nessa noite. Vou fazer umas perguntas e dependendo da sua resposta você vai saber, tá? Primeiro, seu foco no dia a dia está nas coisas terrenas? Você sempre foca tudo que você faz no dia a dia, nas coisas seculares, dos afazeres e tudo mais, como as coisas vão acontecer. Você tenta resolver da maneira humana e tenta fazer com as próprias forças. Seu foco está nas coisas terrenas. Seus objetivos e sonhos estão todos focados unicamente nas coisas terrenas. Lógico, a gente sonha com coisas terrenas também, mas a sua vida é girada por isso? Essa é a pergunta. Pelas coisas terrenas? 2. Você se desespera quando falta dinheiro? Ou você consegue confiar em Jeová Jireh e descansar? Você entra em pânico, desespero, o que eu vou fazer? Procura um empréstimo, procura com alguém, alguma coisa, eu vou pegar emprestado? Ou você vai orar? O que você faz? Você morre de medo de bandidos ao sair à noite? Ou você sabe que quem te guarda é o leão da tribo de Judá e você consegue saber que ele que te guarda, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela? Você tem medo do futuro? Ou você sabe que ele cuida de você e você consegue descansar? Você se desestabiliza com qualquer problema? Ou você confia que o Senhor pode resolver, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam? Ou você se desestabiliza de primeira? Ao tentar resolver uma coisa, você tenta fazer o que acha melhor? Ou você consulta a Deus primeiro, antes de tomar uma decisão? Bom, dependendo da sua resposta para essas perguntas, você pode estar com a vida espiritual legal, você pode estar com a vida espiritual mais ou menos, você pode estar com a vida espiritual morrendo, você pode estar com a vida espiritual doente, você pode estar com ela seca e pode estar sequíssima, dependendo da situação. Então, eu
trouxe essas perguntas justamente para nos desarmar mesmo, para a gente perceber que ninguém é perfeito. Né? A gente sempre tem uma dessas perguntas que a gente escorrega e realmente, nesse ponto aqui, eu estou agindo naturalzão, aqui carne pura, né? Na minha força, no meu braço, e nem lembro de perguntar para Deus primeiro o que eu tenho que fazer. Então, eu trouxe isso para trazer a memória, por quê? Para a gente perceber que a gente precisa de um sopro nessa noite, na nossa vida espiritual. Porque ela estando ok, a nossa vida financeira vai ser superada melhor, porque você vai ter a consciência de que Jeová Jireh, o Deus provedor, está contigo. Na dúvida se você vai sair na rua, o que vai acontecer contigo, o que vai acontecer, você vai estar seguro, porque quem te guarda é o guarda de Israel. E a vida espiritual, ela vai te dar estrutura para o resto, para as outras áreas da sua vida. E a boa notícia é que hoje ela pode ser restaurada aqui, nessa noite. Amém? Bom, vamos lá. O primeiro passo, então, para a gente restaurar essa nossa vida espiritual. Tenha consciência real da sua filiação com Deus. Tenha consciência de que você é filho dele. Eu tenho falado muito, todo lugar que eu vou pregar, que eu tenho ido pregar ultimamente, né, Deus tem direcionado a gente falar de orfandade, falar de filiação com Deus, porque isso acaba sendo a base de muitos problemas que a gente acaba enfrentando na nossa vida espiritual. E Deus focou nisso lá na nossa juventude, pesado. Em 2018, 2019, eu me perdi com a pandemia, já não sei mais o que foi 2019, o que foi 2020, eu acho que foi 2019. E a gente estava ali e Deus trabalhou pesado na orfandade, falando sobre filiação. O tempo inteiro Deus ministrava nesse sentido e isso ficou muito enraizado em nós ali. E onde a gente vai, e o Espírito Santo direciona a falar algo assim, a gente vem e fala, porque é um assunto que às vezes não é muito falado, não é muito conhecido, talvez, né? Foi falado muito sobre isso naquela época, mas de repente você está aqui e não tem a consciência real disso, e você vai poder conhecer essa parte que precisa ser curada, né? Que às vezes é a raiz da maioria dos nossos problemas emocionais. Bom, como funciona isso? Eu já começo ali com o versículo 12 de João 1. A todos os que o receberam a Jesus, aos que creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E no próximo slide tem o versículo ali de Romanos 8, de 15 a 17, que fala assim: pois vocês não receberam o Espírito que os torne escravos, medrosos e servis, mas receberam o Espírito que os adota como verdadeiros filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, ou Paizinho, Papai. O próprio Espírito fala no íntimo dos nossos corações, dizendo-nos que somos realmente filhos de Deus. E se somos os seus filhos, então somos herdeiros, e herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Mas se vamos participar da sua glória, precisamos também participar dos seus sofrimentos. Esses dois textos falam sobre essa adoção que Deus fez conosco. Deus nos adotou. E a gente às vezes não tem a real consciência disso. Por quê? Quantos aqui cresceram na igreja? Levanta a mão, só para eu saber. Vocês vão se identificar com o que eu vou falar. Vocês eram crianças na igreja, estavam fazendo bagunça. Qual era a primeira coisa que falavam para você? Deus está te olhando. Para de fazer isso porque Deus está te olhando. Estou mentindo? Estou falando a verdade. É verdade ou não é? Então a gente já cresceu com o olhar de que Deus é um carrasco que está olhando e esperando para nos castigar na primeira oportunidade. É ou não é? Então, isso foi sendo gerado informações no nosso inconsciente, né? E não só isso, mas como esse assunto não era muito falado antigamente, as pessoas não se alertavam muito para isso. E o que acontecia? Gerou-se um exército de servos de Deus. Servos que fazem muitas coisas para Deus. E muitas das vezes precisam fazer muitas coisas para Deus para se sentirem aceitos por Ele. Não, se eu não fizer isso,
Nossa, Deus vai ficar chateado comigo. E você fica naquela pressão de ter que fazer coisas para Deus, para Ele te aceitar. Sendo que você não é só um servo, você é filho. E o filho não precisa fazer coisas para ser amado pelo pai. O filho ele não precisa estar fazendo coisas para dizer que ele é amado pelo pai. E essa consciência de ser amado como filho, a gente muitas vezes não tem. Porque a gente só está com a mente de servo. Mente de servo. E assim, não só isso, mas, por exemplo, se você não tem dentro de você a consciência de, caramba, eu me entreguei para Jesus e agora eu sou filho. Você leu ali, aos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, vou dizer, desde a partir do momento que você se entregou a Jesus, você passa a ser filho de Deus. Então, se você é filho, você tem todos os direitos de um filho. Né? Um filho adotado, ele tem os mesmos direitos de um filho legítimo que nasceu da pessoa, não é? E na cultura da época, era até mais rígido até. Né? Naquela cultura romana ali da época que Paulo escreveu essa questão da adoção, quando você adotava uma criança, você não podia se desfazer dela, era para a vida inteira. Então, assim, ele trouxe o exemplo de adoção justamente de algo que Deus fez e que não é revertido. Ele não vai desistir de ser seu pai. Ele vai te amar como pai e você passou a fazer parte da família e ponto final. Você é da família e acabou. E a gente fica só com a mente de servo. O que acontece? Quando você não tem a consciência de que você é um filho de Deus, vamos trazer a imagem aqui de uma pessoa que é órfã, que foi adotada, mas que acabou de chegar numa família. Qual é a primeira sensação daquela pessoa? Eu não faço parte dessa família. Eu estou aqui, mas eu não sou sangue deles. Eu estou aqui, mas eu não sou sangue deles. Com o tempo, isso vai enxertando na pessoa e ela se sente em casa. Mas no início, ela não se sente. Ela se sente como se ela estivesse ali, né, agregada naquela família. Se você tem uma mente de órfão com relação a Deus dentro de você, você não consegue pertencer à igreja. Né? A gente viu ali fora o banner falando uma família para pertencer. Se você tem mente de órfão, você não consegue pertencer. Você não se sente em casa com os outros filhos. Você senta ali, mas você não consegue criar raízes. É aquela pessoa que não consegue criar raízes e qualquer coisinha ela sai. Qualquer coisinha ela se afasta, porque ela não tem raízes. Ela tem a mente de órfão. Se ela tiver a consciência de que ela é filha de Deus, alguém pode falar a pior coisa para ela. Ele não vai se afastar porque o irmãozinho falou tal coisa para ela. Porque ele tem consciência de que o pai dele é maior e sustenta a vida dele. E não é qualquer coisa que vai tirar ele da presença. Quando a pessoa ela tem a mente de órfã, ela não cria raízes. Ela não faz parte. Isso é uma coisa importante para nós. Nós temos várias juventudes aqui representadas. Para a gente perceber nas nossas juventudes. Quem é aquele que não se enturma? Quem é aquele que sempre senta lá atrás e logo acaba o culto e vai embora? Quem é aquele que não está se sentindo em casa? De repente, precisa ser tratado da orfandade. Você pode já focar nisso daí. Porque trazendo a filiação de Deus ali, você fixa aquela pessoa no reino. Então, é algo que não era falado antigamente. A gente não sabia disso. Né? A gente pensava que a pessoa não queria porque ela não queria, mas na verdade ela não estava firme porque ela não cria raízes, ela não se deixava pertencer. Né? E quando você tem uma mente assim, você não consegue chamar Deus de Pai, você só consegue chamar de Senhor, Altíssimo, Soberano. Ele é o Altíssimo, Soberano, Rei dos Reis, ele é, mas ele também é Pai. E muitas das vezes a gente não conhece esse lado do Deus Pai. E se, de repente, isso reflete diretamente no nosso relacionamento, no nosso pai terreno. Por quê? O pai, quantos pais tem aqui? Pai, homem. Nós, minha filha está ali. O nosso reflexo de pai para os nossos filhos, vai ser a primeira imagem que o nosso filho vai ter de Deus Pai. Então, se a gente não se liga nisso, e a gente não dá atenção, e a gente não está nem aí, esse filho vai crescer achando que Deus não liga para ele.
Se você promete um monte de coisa e você não cumpre, esse filho não vai conseguir confiar em Deus, porque Deus é pai. E se o meu pai não cumpria, a palavra pai no seu inconsciente acende uma luz e fala, opa, não, é melhor eu tentar fazer do meu jeito. Né? Então, esse gatilho da palavra pai, ele é ativado na nossa mente em muito peso, com base no nosso relacionamento com o nosso pai terreno. Então, de repente, o seu pai foi ausente. De repente, o seu pai morreu quando você era muito novo. De repente, o seu pai trabalhava tanto que não estava em casa. De repente, o seu pai te dava muitas coisas para poder suprir aquele tempo que ele não podia te dar. De repente, o seu pai não conseguia ser carinhoso com você. De repente, ele era um pai violento. Por quê? A gente reproduz o que a gente aprendeu. Então, às vezes, ele não era carinhoso com você porque o pai dele não foi com ele. E não é por maldade dele. É só, ele não sabia fazer. Mas, isso pode ser restaurado. Você pode pedir a Deus, primeiramente, Senhor, me ajuda a perdoar o meu pai. Por quê? Para você poder ter um acesso livre a Deus Pai, você tem que ter a palavra pai curada na sua cabeça. Então, primeiro, você precisa liberar perdão. Senhor, me ajuda a liberar perdão, porque eu queria que meu pai fosse mais carinhoso comigo e ele não era. Me ajuda a liberar perdão, porque meu pai abusou de mim quando eu era criança. Me ajuda a liberar perdão, porque o meu pai prometia um monte de coisa e ele não cumpria nenhuma delas. Me ajuda a liberar perdão para ele. Porque, assim, são coisas que geram marcas. E eu não vou ser hipócrita de dizer para você que você faz aquilo. Não, você tem que perdoar. Falar você tem que perdoar é muito fácil. Mas como é que você perdoa um pai que abusou de você quando era criança? É uma ferida forte que pode ser gerada na vida de alguém. Então, você, de início, você tem que falar, Senhor, eu quero querer perdoar. Porque nem querer eu estou querendo. Mas eu quero querer perdoar, porque eu quero ter a minha filiação contigo sarada nessa noite. Eu quero ter a minha filiação contigo curada nessa noite. Então, me ajuda a querer perdoar o meu pai. Porque eu quero essa palavra curada na minha mente, porque eu quero ter um acesso a Deus Pai. E esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Eu te convido a fechar seus olhos. Eu não vou pedir para você levantar a mão. Mas, de repente, você tem essa parte ferida dentro de você. E você não consegue enxergar Deus como um pai amoroso, que cuida, que sustenta, que te empodera. De repente, você não consegue romper com essa porta da paternidade. E eu te convido a fechar seus olhos. Quero chamar minha esposa aqui na frente. Vem cá, Taina. A Taina foi curada dessa área, com relação ao pai terreno, com relação a Deus. Ela não conhecia o pai celestial, o pai como pai, Deus Pai. E eu quero pedir para que ela faça essa oração de alguém que foi curada, para trazer cura, para quem está precisando de cura nessa área, nessa noite. Espírito da verdade, eu te convido nessa hora, Senhor, a vir de encontro, Jesus, a um coração órfão. Eu não sei, Pai, quem está aqui que sofreu alguma coisa dessas, mas o Senhor sabe. Espírito Santo, em nome de Jesus, assim como foi na minha vida, eu quero te pedir que o Senhor libere cura nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, que órfãos sejam curados, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, se revele nessa noite como Pai. Oh, Espírito Santo, se revele como Abba nessa noite. Nós convidamos a tua paternidade na nossa vida. Eu quero repreender e destronar toda mentira do inferno até aqui, na vida dessas pessoas. Senhor, mentiras que eles não são aceitos, mentiras que eles não vão conseguir. Senhor, toda barreira que impede eles de se aproximar ao Senhor como Pai, seja quebrada nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo, eu te peço, Senhor, que o teu filho, que o teu espírito de filiação passeie sobre nós aqui nesse lugar. Senhor, eu peço, Senhor, que perdão sejam liberados nesse lugar, no nome de Jesus. Senhor, o perdão é algo,
Senhor, que só o Senhor pode nos dar e que a gente conseguir liberar é só contigo. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que haja decisões aqui nessa noite, decisões de liberação de perdão, porque os nossos pais deram a nós somente aquilo que eles humanamente puderam. Eles reproduziram o que os pais deles foram para eles. Então, Pai, eu oro por um olhar de misericórdia, que nós venhamos olhar aos nossos pais, aqueles que feriram a nossa vida, com olhar de misericórdia, assim como o Senhor nos olhou um dia com esse olhar e nos adotou, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, vem com o teu peso da tua opinião aqui nessa noite. Vem com o peso da tua opinião sobre a nossa vida nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, vem, Deus, com o peso da tua opinião sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Independente de qualquer coisa, o nosso Pai Celestial, Ele é perfeito. Ele não tem as falhas e limitações que às vezes pode ser que seu pai terreno tenha tido. Ele não é a mesma pessoa. Ele é perfeito. Ele é o exemplo de paternidade. Então ele pode suprir às vezes a falta que você está sentindo dentro de você e de trazer a cura que você está precisando. E um exemplo assim de como a orfandade pode te persuadir. Vocês lembram da menina da primeira dança que foi feita aqui, que ela estava no grupo de dança e todos formaram duplas e ela ficou sozinha, né? O que o inimigo falou para ela? Ninguém vai te escolher, ninguém te escolhe mesmo. A orfandade fala assim no seu ouvido. Ela sempre te diminui. Ela sempre vai trazer você achar que você é menor. E eu fui numa conferência uma vez e eu estava numa oficina, né, no workshop sobre a questão da paternidade da orfandade e foi contado um exemplo para você ver como a orfandade faz, sutil, sem você perceber que ela está tentando te enredar ali e se você não se ligar, você cai na mentirinha que está sendo contada. Ela vem com mentirinhas sutis no seu ouvido. E você, dando ouvidos a ela e acreditando, você se prostra naquilo e paralisa a sua vida naquela área. Essa pessoa contou que ela tinha uma irmã e, de repente, essa irmã cresceu, ficou muito bonita e as pessoas sempre elogiavam a irmã. Nossa, você é muito bonita, você poderia ser modelo, você poderia trabalhar tirando fotos, mas ninguém falava nada dela. Só elogiavam a irmã. Só elogiava a irmã. Isso desenvolveu um complexo de inferioridade na pessoa. E a pessoa começou a se sentir inferior, feia, insegura de si. Isso refletiu assim, em várias áreas da vida, porque não conseguia romper naquilo, até que alguém trouxe luz à mente dela e falou assim, alguém em algum momento disse que você era feia? E aí a pessoa ficou assim, não. Aí ficou tipo assim, eu acreditei que eu era feia, mas ninguém disse. A orfandade gritou e falou, só elogiam a sua irmã, mas ninguém fala de você. Para você ver como chega sutil. Então, nas diversas áreas da sua vida, se tiver essa vozinha te botando para baixo, tipo, estão conversando lá atrás da igreja e estão olhando para cá, estão falando de você. É orfandade, tá? Gritando dentro de você e você querendo ser aceito e você fica com raiva do irmãozinho e às vezes ele nem estava falando de você, mas porque a orfandade mentiu no seu ouvido e você acreditou, você se sentiu inferior. Então fiquem ligados porque é muito sutil, E o Senhor pode curar toda a orfandade porque Ele é um Deus que diz quem você é. Né? Não tem aquela frase que foi muito repetida, eu sou o que Deus diz que eu sou.
E quem Deus diz que você é? Que você é filho, que você é amado, que você é empoderado para fazer a obra, que você pode ir longe no reino, que você tem potencial, que você pode romper limites, que você pode ser luz na sua faculdade, que você pode ser luz na sua escola, que você pode ser luz na sua família, que independente da sua história de vida, Ele pode te usar como uma ferramenta afiada, como uma flecha incendiada na mão do Espírito Santo, para transformar onde você foi plantado. É isso que Deus Pai fala de você. E se você se firma nisso, o comentário de alguém não vai ter tanto peso sobre você. O bullying de alguém sobre você não vai ter tanto peso assim, porque você sabe quem você é em Deus. Quando você não sabe quem você é em Deus, quando começam a zombar de você, você já se prostra. Mas se você sabe que você é filho, amado, que você tem potencial, se estão zombando de você, aquilo vem e volta. Pode até machucar na hora, mas não vai ficar ali remoendo em você. Porque a sua filiação está curada. Então, você, em nome de Jesus, se você tem a orfandade dentro de você, você nem sabia que tinha, mas tem... Em nome de Jesus, eu libero a palavra de que você vai sair curado dessa noite, desse lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para sair do assunto, que eu não consigo sair desse assunto da orfandade, não sei porquê, mas só para ilustrar. Um exemplo simples. A minha esposa, ela estava quando Deus despertou isso nela para ela ser curada, ela estava num culto, numa igreja de um pastor amigo nosso, e... estava cantando aquela canção, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. E nisso, o Senhor falou no coração dela, você conhece o Deus provedor? Você conhece o Deus que guarda? O Deus que sara? Mas você conhece Deus Pai? E ela ficou assim, não, eu não conheço Deus Pai. E por conta da história de vida com o pai terreno dela, que foi muito difícil, ela tinha medo de acessar o Deus Pai, porque ela tinha aqueles traumas do passado lá. E ela começou a chorar, a se quebrantar e falou, Senhor, eu quero conhecer Deus Pai. Eu quero conhecer esse seu lado que eu não conheço. E a partir dali, Ele começou a agir na vida dela, curando a orfandade e se revelando como Pai mesmo. Com assim, detalhes. Né? Eu contei isso até na outra igreja que eu preguei esse mês. Ela uma vez, a nossa filha não tinha guarda-roupa, né? O quarto da nossa filha tinha tudo lá, mas não tinha guarda-roupa para guardar as coisinhas. E ela tinha visto um guarda-roupa na loja, que ela achou muito bonito, e limpando o quarto, ela só brincou com Deus. Assim, ela não orou, ela não fez um jejum para isso, ela só falou, bem que o Senhor podia me dar um guarda-roupa, né? E limpando a casa. Pouco tempo depois, não sei quanto tempo foi, uma amiga nossa ia se mudar. E mandou mensagem para ela, amiga, a Rebeca tem guarda-roupa? Aí ela já ficou assim. Ela, não. Ela, então, porque eu vou me mudar e na casa onde eu vou morar é tudo planejado, eu não tenho como levar os móveis. E eu queria dar esse guarda-roupa para a Rebeca. E mandou a foto para ela. A foto era o guarda-roupa da loja. Aí Deus, em outras palavras, falou para ela, eu sou o pai que cuida. E eu quero mostrar esse meu lado de pai para você. Então, se você não conhece esse lado do pai, que às vezes pode te dar um mimo, você pode ficar pensando, não, mas Deus está ocupado, muito ocupado com a perseguição no Afeganistão. Não vai olhar para mim, ó, orfandade aí, gritando. Não vai, ele não é onipresente, ele não está em todos os lugares, ele não pode todas as coisas. Então, às vezes você está querendo comer um sorvete e você não tem dinheiro para comer sorvete naquele dia. Ele pode falar para alguém, te convidar e você comer um sorvete. Você acredita nisso? Ele pode fazer isso. Ele não está ocupado demais com outras coisas que não possa cuidar de você, às vezes com um detalhe que você está querendo. É esse Deus Pai que eu estou falando, que eu quero que vocês conheçam nessa noite. Amém? Vamos sair do assunto da orfandade. Segundo passo ali. Então, o primeiro é esse, cure a orfandade. Segundo, com a orfandade curada e tudo mais, alimente a sua vida espiritual. Por quê? Para sua vida espiritual receber esse sopro de Deus e os ossos secos criarem vida, né? Você precisa alimentar. Né? Se você não comer, o que acontece contigo? Você morre. Se você não alimentar o seu bichinho de estimação, o que acontece com ele? Ele morre. Né? Que quantos já tiveram um peixinho que não cuidou direito, o peixe morreu? Então, se você não alimentar, ele morre. Se você não alimentar a sua vida espiritual, ela morre. E
ali tem alguns exemplos de como você dá comida para o seu espírito, como é que você alimenta ele. Leitura da Bíblia. Ah, mas eu não entendo nada da Bíblia. Eu lembro quando eu era adolescente, e eu pegava a Bíblia para ler, eu não entendia nada do que estava escrito, aquelas palavras difíceis. Não tinha muito essas Bíblias de linguagem atual, né? Não tinha da linguagem de hoje, era tudo da linguagem de ontem. Então eu pegava para ler e eu não entendia. Eu tinha que ler a Bíblia com dicionário do lado, porque eu não entendia aquelas palavras difíceis. Se você for ler Efésios na Bíblia da linguagem de João Ferreira de Almeida, é muito difícil de entender a forma que Paulo escreveu. Então, o que eu te sugiro? Pega uma Bíblia Viva, por exemplo, tem uma linguagem ótima. Essa linguagem que a gente leu aqui, que eu botei no slide, é da Bíblia Viva. A Bíblia Viva é fácil de entender, né? É muito tranquila de você entender. Bíblia na linguagem de hoje, a própria NVI também, são linguagens fáceis de você entender. Outra ideia é a oração, óbvio, né? Sem você falar com Deus, a fonte de todas as coisas, que vai regar a sua vida para a terra não secar, você tem que falar com Ele, não é? Então, oração. Oração, às vezes, e não é necessariamente só orar ali. É importante, é fundamental a gente ter um momento com Deus. Mas você não precisa se limitar só a esse momento. Às vezes você está andando na rua, indo para o seu trabalho, indo para a escola. Senhor, me guarda nessa manhã, eu quero pedir que o Senhor me use hoje como instrumento lá no meu trabalho, que eu prospere, que seja um dia abençoado. Você está orando de olho aberto, né? Você não está sendo um herege, que você está orando de olho aberto na rua, senão você pode cair num bueiro se você fechar seu olho e ir andando. Então ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo, você está falando com ele, andando na rua. E olha que interessante, quando você está linkado com ele, quando você está próximo dele, você fica parecido com ele. E você começa a enxergar as situações como ele enxergaria. Então, às vezes, uma pessoa que passaria despercebida ao seu lado, você vai atentar para ela. Às vezes, alguém que está pedindo um dinheiro dentro de uma loja para você, em vez de você simplesmente falar que não tem, ou simplesmente você dá, tipo, R$2, se você está ali linkado com Deus, você não vai dar R$2, você vai orar com a pessoa. E você, às vezes, com aquela oração, vai dar muito mais para ela do que o dinheiro que você poderia ter dado. Isso se a gente estiver ligado com Deus. Você pode manifestar o reino na terra se a gente estiver ligado. A gente pode fazer diferença na vida de alguém se a gente estiver ligado com Deus. Outro exemplo, devocionais, fazer devocionais. Eu sempre indico isso. Esse aplicativo da Bíblia, se você não baixou, baixe esse aplicativo. Bíblia YouVersion. Quantos tem esse aplicativo aqui no celular? Cara, pensa num aplicativo top, esse aí. Ele, além de ter todas as versões que você quiser da Bíblia, até em inglês, outra língua, né? Você está aprendendo inglês, quer ler ali o texto em inglês, você pode baixar a Bíblia em inglês. Além de ter isso, ele tem devocionais ali, dos mais diversos temas que você imaginar na vida. Desde vida de relacionamento, namoro, vida financeira, trabalho, empresa, casamento, tudo. Devocionais curtas de 3 dias, 5 dias, cada dia com um textozinho, com um texto para ler, um versículo para ler. Tem outras devocionais de 365 dias, para você fazer por um ano, lendo a Bíblia inteira. Então tem para todos os gostos ali. Então, às vezes, você não tem a cultura de ler a Bíblia em casa. Ah, não consigo. Primeiro, baixe uma linguagem que você entende, porque os versículos das devocionais vão vir na linguagem que você baixou. E escolha ali uma devocional, começa com uma pequenininha, tipo de 3 dias. Você vai começar a criar gosto naquilo, e cada dia você vai querer ler uma devocional daquela, e daqui a pouco você está lendo as outras, e muito legal, porque ali você pode postar, às vezes, um pedido de oração. É como se fosse uma rede social da Bíblia. Você pode postar ali, eu preciso de oração nesse sentido. E o seu amigo que você tem lá, que orou por você, ele sinaliza lá, e você vai saber que ele orou por você. Né? Então, assim, é muito legal esse aplicativo. Então, se você não tem, baixe esse aplicativo que pode fazer diferença na sua vida devocional com Deus. E aquele último ponto ali é um dos fundamentais. Andar com gente que te impulsiona para perto de Deus. Por quê? A Bíblia já diz, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Então, né? E um ditado popular, dize-me com que antes te direi quem é. Já ouviu isso? Existe uma linha da psicologia que fala de contágio social. Já ouviram falar de contágio social? O que é contágio social? Você é a média
das 5, eu não lembro direito o número, são 4 ou 5 pessoas mais próximas de você. Ou seja, você fica parecido com elas. Então, quanto mais você anda com aquelas pessoas, você fica mais parecido com elas. Já viu esses bispos, pastores dessas igrejas grandes, que tem aquele apóstolo ou aquele pastor principal, que fala de uma determinada maneira, e todos os apóstolos e bispos daquela igreja falam igual o pai deles? Por quê? Quando você anda muito com alguém, você fica parecido, até o jeito de falar fica parecido. Isso funciona para Deus também. Quanto mais perto de Deus você anda, mais parecido com Ele você fica. O contágio social acontece. Então, se você anda com pessoas que não querem saber de Deus, você, querendo ou não, você vai esfriar espiritualmente. Se você anda com gente que te impulsiona para perto de Deus, que te direciona para o seu destino profético de Deus, que Ele tem para a sua vida, que te direciona para o seu chamado, que te impulsiona, que bota o dedo na tua cara e conta teus podres para você, em vez de massagear a sua cabeça, aquela pessoa que você às vezes está ali fazendo uma coisa errada e ele não vai fingir que não viu, aquele amigo que vai chegar para você no canto e falar, você sabe que você está errado, não sabe? Sabe que é pecado, não sabe? Esse amigo, esse aí, que a gente não gosta de ouvir o confronto, é esse que vai te impulsionar para perto de Deus. Né? Minha esposa é assim comigo. Ela, às vezes eu estou ali precisando de uma alfinetada, quem é ela? Ela vem. Desde o namoro ela fazia isso. Ah, você está doido para fazer isso, não está? Você está com cara de santinho, mas você está morrendo de raiva por dentro, não está? Então ela começava a tirar de mim aquilo dava raiva na hora, só que no fundo aquilo cura. Né? Então anda com gente assim, anda com gente que vai te impulsionar para perto de Deus, aquelas pessoas que falam de Jesus, aquelas pessoas que gostam de conversar sobre Deus, que têm vivido coisas com o Espírito Santo e que pode te encorajar ali, te contagiar, porque o contágio social está aí. Então se você estiver com muita gente que não quer saber, que está avoado, você vai ficar avoado também. Não se ache forte demais, a ponto de, não vou me contagiar. Não, porque a sua mente faz parte, né, de algo que já foi estudado. Se você estiver ali no meio, você vai se corromper de alguma maneira. Talvez não totalmente, mas uma parte sua vai esfriar também. Tá? E lembra que uma planta que não foi regada, ela seca. Então, além de curar a orfandade, alimente a sua vida espiritual, para que essa vida chegue nesses ossos secos espirituais. E o último ponto para a gente encerrar. Terceiro passo. Escolher Deus em primeiro lugar no seu dia a dia deve ser um exercício diário até que se torne algo natural para você. A gente tem uma tendência natural do ser humano de fazer as coisas do nosso jeito, de tentar fazer as coisas do nosso jeito. E a gente muitas das vezes esquece de perguntar a Deus primeiro. Uma das perguntas que eu fiz lá no início é, você toma uma decisão na sua própria força ou você pergunta para Deus primeiro? Por quê? O perguntar para Deus primeiro tem que ser um exercício de propósito para a gente acostumar. Até a gente acostumar, até aquilo ficar natural para nós. Né? Minha esposa já tem essa cultura muito mais nela, então ela me impulsiona nisso. Às vezes eu quero fazer um negócio para a juventude, ela vem com aquela palavra que às vezes te paralisa, fala assim, você já orou primeiro? Aí eu, não. Ah, então vai orar. Então assim, é uma cultura que tem que ser cultivada em nós. Por quê? Isso faz toda a diferença. Até desde uma decisão simples, por exemplo, Senhor, eu preciso saber o que fazer com relação a um cliente no meu trabalho que eu não sei o que fazer. Me ajuda, me orienta. Desde decisões mais complexas, tipo, com quem eu vou casar? Quem é minha esposa? Quem é o meu marido? O que eu vou fazer? Desde as pequenas até as grandes. Né? Você vai, por exemplo, lideranças aí de juventude. Vai fazer um evento, pergunta primeiro para Deus qual tema Ele quer para aquele evento. Porque às vezes a gente planejou algo da nossa própria força. Vamos fazer. É legal, é edificante. Mas e se você perguntasse primeiro? A gente fez, semana passada, uma conferência lá na nossa igreja de jovens. E a gente escolheu um tema. E aí a Taina falou, vamos orar primeiro para saber se é esse tema que Deus quer, porque às vezes não é. E o tema era top, era lugar secreto, a gente ia falar sobre buscar Deus no secreto. Será que Deus não quer isso? E a gente resolveu orar primeiro, e eu orei. E Deus me deu um sonho no dia seguinte, e o tema era outro, não era aquele.
Ah, não, porque ele não quer o lugar secreto? Não, não é isso. Mas naquele dia, naqueles dias, naquele momento, ele queria falar outra coisa. E o que acontece? Quando Deus deu o tema que ele tinha dado era essência, era o resgate às coisas fundamentais do evangelho que se perderam no decorrer do dia a dia, da nossa vida e tudo mais. Quando ele dá o tema, você já fica naquela expectativa de o que ele vai fazer? Porque agora não fui eu que escolhi, foi ele. Então, assim, alguma coisa vai acontecer. Aí você começa a criar aquela expectativa de o que Deus vai fazer? O que será que ele vai fazer? O que ele quer restaurar com esse tema? O que ele vai fazer? Então, não é uma coisa humana, simplesmente. Além de você saber que vai dar tudo certo no final, porque a gente quer ali tende a se desesperar às vezes, né? A gente acha que vai dar tudo errado, que não vai dar certo. Quando Deus escolhe um tema, ele escolheu, cara. Ele vai fazer. E você sabe que vai acontecer porque ele escolheu. Ele está na direção. Então, isso faz toda a diferença. Então, decisões da sua vida, do dia a dia, vamos criar essa cultura em nós de perguntar para ele primeiro. Senhor, tá bom isso aqui? Eu posso fazer isso aqui? Te agrada isso, tá bom? Essa roupa aqui tá legal para ir? Se ele te incomodar, troca. Porque às vezes você vai, sei lá, vai ser usado para abençoar a vida de alguém. E se você estivesse com aquela roupa que você queria, você não vai poder entrar naquele lugar. Quer ver um exemplo? No fórum você não entra de bermuda. Então às vezes você quer sair e do nada você sentiu assim, coloca uma calça. Aí você fica, mas tá calor. Não. E aquilo, coloca uma calça. E você fica assim, não, nada a ver. Aí você pode perguntar, Deus está incomodado com a minha roupa? Às vezes sim. Porque às vezes você está na rua e você vai ser chamado talvez para falar com alguém que está dentro do fórum, que vai ser usado por Deus para restaurar a vida da pessoa. E se você tivesse de bermuda, você não entraria no fórum. Deus teria que chamar outro para ir. Então, fica ligado, porque ele pode guiar todas as áreas da sua vida. Você pode ser guiado em todas as áreas por ele e ser uma ferramenta de verdade, pronto, o tempo inteiro na mão dele para ser usado por ele. Amém? Então, escolha Deus, não só a tomar decisões, mas a reagir às situações. Te fecharam no trânsito. Você quer xingar a quarta geração daquela pessoa, só que o Espírito Santo fala, você não é todo mundo. Então, não fale nada. E, sei lá, te injustiçaram no seu trabalho, na sua escola, e você quer insultar todo mundo. E o Espírito Santo fala, não fala nada. Eu sou o Deus que te justifica. Eu sei quem você é. É o que Deus Pai fala para você nessa hora. Que a orfandade está gritando, não, vão pensar coisas de mim. E Deus Pai está falando, eu sei quem você é. Calma, que eu vou te justificar no tempo certo. Então, ao reagir a situações também. E ao planejar alguma coisa, como já falamos aqui. Bom, fazendo isso, restaurando a vida espiritual, as outras áreas, elas vão, por tabela, né, ser mais fácil de você curar. Porque você já vai ter um mega respaldo de Deus Pai com você ali, te ajudando nas outras, né? Já está lá em Mateus 6,33, no próximo slide tem aí, coloquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele dará a vocês todas essas coisas, todas as outras coisas. Então, focando no espiritual primeiro, o resto vai ficando mais fácil, né? Então, para encerrar, feche seus olhos mais uma vez. Você precisa de ressurreição na sua vida espiritual nessa noite. A banda, se quiser subir, não sei se é a banda depois de mim, já pode vir. Você precisa de ressurreição na sua vida espiritual. Você precisa de um sopro, às vezes não é uma ressurreição, mas um sopro de vida em alguma área específica da sua vida espiritual. Não, de repente, não, eu estou me sentindo sequíssimo aqui, e eu preciso de verdade de um milagre na minha vida espiritual. Você está nessa situação? De repente você está começando agora no caminho do Senhor, e você já quer começar certo. Quem sabe você está numa dessas situações. Eu quero pedir que todos vocês fechem os olhos.